pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de palpites aqui do canal. Eu me chamo Amanda e hoje estaremos analisando os jogos para este sábado, 31 de agosto de 2024, o último dia desse mês de agosto, o mês aí mais longo do ano, vocês bem sabem, um mês que dura, custa para terminar, mas estamos aí no último dia desse mês. A gente hoje vai analisar os jogos do Campeonato Brasileiro Série A, Série B e também Série C. Série C chegando aí nesse quadrangular, né? Finalmente terminou aquela primeira fase e agora vamos para o quadrangular da Série C. Também temos jogos importantes na Série B do Campeonato Brasileiro e um jogaço aí na Série A do Campeonato Brasileiro, valendo ali a liderança da competição. Vamos lá? Vamos analisar os jogos para este sábado, 31 de agosto. Bom, então vamos lá, né? Começando aqui às 5 da tarde pela Série B do Campeonato Brasileiro. A Chapecoense recebe em casa o Botafogo de São Paulo, duas equipes que estão na segunda metade da tabela de classificação. A Chape está na 19ª colocação do campeonato, vice-lanterna do campeonato. Vai receber o Botafogo de São Paulo, que está na 14ª colocação na tabela de classificação. Mostrando para vocês aqui onde esses times estão dentro da Série B, a gente consegue identificar aqui que o Botafogo tem 26 pontos conquistados dentro do campeonato, é o visitante dessa partida, tá ali na 14ª colocação do campeonato e vai visitar a Chapecoense, que soma 21 pontos nesse momento na Série B. Uma Série B muito equilibrada, tanto ali na parte de cima quanto também na parte de baixo da tabela de classificação. O CRB, né, que é o 16º time aí, o primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 25 pontos, ou seja, 4 pontos a mais que a Chapecoense nesse momento. E a Chape tá bem ali perto do Brusque e também do Ituano, que estão com 22 pontos nesse momento da competição. É um jogo muito importante aí para a Chapecoense, para tentar se aproximar mais ainda do CRB e tentar, obviamente, fugir dessa zona de rebaixamento. Pelo lado do Botafogo, soma 26 pontos, é um time que tenta passar ali para a primeira metade da tabela de classificação, tenta chegar mais e mais perto ali dessa primeira metade, para depois, obviamente, talvez ainda tentar pensar nessas 4 primeiras colocações do campeonato. No mercado de cantos, duas equipes que têm médias bem equilibradas, bem parecidas dentro do campeonato. A Chapecoense tem uma média de 9,2 em escanteios entre marcados e sofridos, e o Botafogo também tem uma média de 9,1 entre marcados e sofridos. Então, aproximadamente ali uma média de 9 escanteios para Chapecoense e Botafogo nesses respectivos mandos de campo. Para esse jogo aqui, a minha sugestão é exatamente pegar essa linha aí, o acima de 8,5 cantos, que é a média aí de Chapecoense e Botafogo de São Paulo dentro da Série B. Então, Chapecoense e Botafogo, o acima de 8,5 cantos, mais de 8,5 é o que eu deixo para esse confronto. Agora pela Série C do Campeonato Brasileiro, às 5h30 da tarde, o Remo recebe em casa o Botafogo da Paraíba, mostrando para vocês aqui, agora a gente tá falando do quadrangular, né, da segunda parte, da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro, mostrando aqui como ficou essas divisões aí de grupos. O grupo B composto ali por Botafogo da Paraíba, Remo, São Bernardo e Volta Redonda, e o grupo C composto ali por Atlético, Ferroviária, Londrina e Ipiranga, os 8 clubes que passaram para essa segunda fase. Então a gente tem aqui um confronto, né, entre Remo e Botafogo, que vale lembrar aqui na tabela de classificação da primeira metade, né, da primeira parte dessa Série C. O Botafogo terminou líder da competição com 41 pontos e o Remo, né, que conseguiu a última colocação desse G8 classificatório para essa segunda fase com 26 pontos, um baita resultado para o Remo ali, que até a última rodada concorreu com Figueirense, Tombense, Náutico e também ali até mesmo o CSA. Então, um baita resultado para o Remo. O Botafogo terminou líder da competição e agora vão se enfrentar aí nesse primeiro jogo do quadrangular. No mercado de cantos, que é basicamente o que nos interessa também para esse confronto aqui, nós temos o Remo com uma média de 13,4 em escanteios entre marcados e sofridos, jogando dentro de casa dentro dessa Série C, e um Botafogo com uma média de 11,1.
Mas aqui nós temos algumas características do Remo jogando dentro de casa e também características importantes do Botafogo jogando fora, né? O Remo jogando dentro de casa é uma equipe que marca muitos escanteios dentro da competição, mas também é uma equipe que cede muitas oportunidades. Então, atenção aí ao Remo jogando dentro de casa nesse quadrangular, porque é uma equipe que marca em muitos escanteios, mas também cede em muitas oportunidades. E vai receber o Botafogo da Paraíba, uma equipe aí que jogando nessa condição de visitante não marca tantos escanteios assim dentro do campeonato. Nós temos uma média aqui de 3,3 em escanteios marcados do Botafogo da Paraíba, uma média baixa, né? Mas é uma equipe que cede muitas oportunidades, por isso que essa média entre marcados e sofridos acaba sendo, inclusive, bem mais alta, né? Uma média de 11,1, mas sendo 7,8 só em escanteios cedidos para o Botafogo da Paraíba. A gente consegue ver que são equipes que costumam cumprir as linhas do campeonato, né? O over 9,5 canto bateu em 80% dos jogos. Pré-live nós já temos uma linha aí de over 11,5 cantos, uma linha muito alta, né? A Corner Pro nos dá uma previsão de pelo menos 12 escanteios, ou seja, a linha nesse momento está uma linha justa, né? A linha de over 11,5. Eu não pego essa linha pré-live, eu vou levar essa partida para o ao vivo, mas tendo ali a intenção de pegar escanteios na primeira etapa. Também são duas equipes fortes no primeiro tempo aí dentro dessa Série C. Então, a minha sugestão para vocês é buscar aí pelo menos 5 escanteios nessa partida no primeiro tempo, ou acima de 4,5 cantos, mais de 4,5 cantos. É o que eu deixo aí para Remo e Botafogo da Paraíba na primeira etapa. Agora pela Série A do Campeonato Brasileiro às 6h30 da noite, o Cuiabá recebe o Criciúma, né? Duas equipes que estão na segunda metade da tabela de classificação. O Cuiabá é o 19º aí colocado do campeonato, vice-lanterna da competição, e o Criciúma está na 12ª colocação neste momento da competição. Mostrando aqui a tabela de classificação, 10 pontos separam esses dois clubes dentro da Série A. O Cuiabá soma 18 pontos, empatado com o Atlético Goianiense, também com 18 pontos. E está ali na zona de rebaixamento, né? Junto de Vitória, Corinthians, Cuiabá, né? E também o Atlético Goianiense. Já pelo lado do Criciúma, o Criciúma soma 28 pontos, tá ali no meio de tabela, né, na 12ª colocação, tenta chegar nessa primeira metade da tabela de classificação e se juntar ali ao Atlético Mineiro, ao Vasco, ao Cruzeiro, tentando chegar nessa primeira parte da tabela de classificação. Um confronto interessante para ambas as equipes, principalmente se a gente pensar aqui pelo lado do Cuiabá, que está numa situação muito delicada dentro da competição, perdeu os seus últimos 5 jogos, como vocês podem ver aqui, uma situação muito crítica. O Cuiabá vem muito pressionado para esse confronto contra o Criciúma. Mostrando aqui o mercado de escanteios para você, nós temos uma média de 9,8 em escanteios entre marcados e sofridos do Cuiabá. E um Criciúma que tem uma média de 8,8, uma média menor que a do Cuiabá, mas é uma equipe que mais cede em oportunidades do que marca em escanteios nessa condição de visitante. Para esse jogo aqui, a minha sugestão para vocês é buscar pelo menos 8 cantos, o acima de 7,5 cantos mais 7,5 é o que eu deixo para Cuiabá e Criciúma. E voltando para a Série C do Campeonato Brasileiro, às 8 da noite, o Ipiranga recebe em casa a Ferroviária, duas equipes que estão aí nesse grupo C dessa segunda fase da Série C. Nós temos aqui Atlético, Ferroviária, Londrina e o próprio Ipiranga aí nesse grupo. E nós conseguimos ver aqui também que na primeira fase foram duas equipes que terminaram ali na 6ª colocação, o time da casa, né, o Ipiranga, e a Ferroviária terminou na 3ª colocação do campeonato desta Série C. O Ipiranga terminou com 31 pontos e a Ferroviária terminou com 36 pontos essa primeira fase. Mostrando aqui o mercado de escanteios, nós temos o Ipiranga com médias bem equilibradas, jogando dentro de casa, uma média de 11 escanteios entre marcados e sofridos, sendo 5,5 a seu favor e 5,5 em oportunidades cedidas. O Ipiranga tem uma média igual, né, nessa Série C, uma equipe que marca em escanteios e também cede em oportunidades, e vai receber uma Ferroviária, uma equipe que cede muito em escanteios nessa condição de visitante, né? Tem uma média de 6,2 em escanteios somente em oportunidades cedidas e uma média de 2,9, aproximadamente 3 escanteios em média ali, em escanteios marcados. Não é uma equipe que marca tantos escanteios assim. São duas equipes que costumam também cumprir as linhas em escanteios. O over 8,5 bateu em 70% dos jogos de Ipiranga e Ferroviária, mas vale aqui
Uma ressalva, a Ferroviária bateu apenas em 40% dos jogos, tá? O Ipiranga bateu em 100% dos jogos dentro da Série C, o over 8,5, e a Ferroviária bateu apenas em 40% dos jogos. Então, se acontece, por exemplo, aqui um gol do Ipiranga, pode dificultar essa nossa entrada em escanteios, mas a minha sugestão para vocês, como sempre, é levar o jogo para o live, ver como vem o Ipiranga, ver como também vem a Ferroviária e tentar buscar aí pelo menos 9 cantos. O acima de 8,5 cantos, mais de 8,5 é o que eu deixo para o Ipiranga e Ferroviária. E o último jogo de hoje fica por conta da Série A do Campeonato Brasileiro. O Botafogo recebe em casa o Fortaleza, briga de gigantes, briga da primeira metade da tabela de classificação, briga ali no G4, né? Classificatório para Libertadores do ano que vem, mais precisamente entre o líder e o vice-líder da competição. O Botafogo, mostrando aqui a tabela de classificação, está na segunda colocação do campeonato com 47 pontos. E o Fortaleza, né, o Lion, o Leão, está ali com 48 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro, com um jogo a menos, vale lembrar isso aí também. Então aqui é briga direta pela liderança da competição, é jogo duro, é jogo importante, é jogo interessante para a gente, obviamente, no mercado de cantos. Nós temos um Botafogo aqui com uma média de 8,4 em escanteios entre marcados e sofridos, sendo uma equipe que mais marca em escanteios do que cede em oportunidades, mas vocês podem observar que não é uma equipe que tem uma média tão alta, né? Uma média de 8,4 entre marcados e sofridos não é uma média alta dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. É uma equipe que não cede tantas oportunidades assim, marca mais escanteios do que cede em oportunidades. E vai receber o Fortaleza, que também não é uma equipe que marca tantos escanteios assim nessa condição de visitante. Ao contrário do Fortaleza, dentro do Castelão em Fortaleza, não é uma equipe que marca tantos escanteios assim nessa condição de visitante dentro da Série A. Pelo contrário, é uma equipe que mais cede em oportunidades, tendo uma média de 10,1 em escanteios entre marcados e sofridos. É um jogo um pouco complicado para a gente aqui, se a gente for pegar as linhas em escanteios cumpridas de Botafogo e do Fortaleza. Nós temos uma média de 60% dos jogos batendo a linha do over 7,5 cantos. Então, nós temos inclusive uma previsão de 9 cantos aqui dentro da Corner Pro. Pode ser um jogo muito movimentado para muitos escanteios, mas estatisticamente nós não temos linhas tão interessantes assim. A minha sugestão para vocês é buscar algo aqui na primeira etapa, no primeiro tempo. Um escanteio limite na primeira etapa, para mim, é o ideal aqui para esse confronto. Então, levem para o live, levem para o ao vivo e busquem pelo menos o escanteio limite na primeira etapa para esse confronto, é a minha sugestão. Então é isso, essas são as minhas análises, o que eu trouxe para vocês neste sabadão. Espero ter conseguido aí auxiliar você no mercado de escanteios para este sabadão. No mais, conto sempre com o seu fortalecimento aqui dentro do canal. Se você ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever, ativa o sininho das notificações, deixa seu like, deixa um comentário. Tudo aí é válido a partir do momento que você, obviamente, quiser. Fechou? No mais é isso. A gente se vê aqui no nosso próximo vídeo de palpites.